Em nome do Pai. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, reunidos para celebrarmos esta Eucaristia, quero saudar a cada um de vós aqui presente e também saudar aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação. É com alegria que nós somos convidados a participar da ceia do Senhor, atentos à sua palavra. Coloquemos a nossa confiança na sua misericórdia e peçamos perdão pelos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, sol que ilumina todos os homens, concedei ao mundo a paz duradoura e fazei brilhar em nossos corações a luz admirável que orientou os passos dos magos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, se Deus nos amou tanto, também nós devemos amar-nos uns aos outros. A Deus ninguém jamais o viu. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e em nós o seu amor é perfeito. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos o amor de Deus por nós e acreditamos no seu amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto se realiza a perfeição do amor de Deus em nós, porque somos neste mundo como é Jesus, e assim temos plena confiança no dia do juízo. No amor não há temor. O amor que é perfeito expulsa o temor, porque o temor supõe um castigo. Quem teme não é perfeito no amor. Palavra do Senhor.
vossa justiça ao Filho do Rei. Ele governará o vosso povo com justiça e os vossos pobres com equidade. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Os reis de Tarsis e das ilhas virão com presentes. Os reis da Arábia e de Sabá trarão suas ofertas. Prostrar-se-ão diante dele todos os reis. Todos os povos o hão de servir. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Socorrerá o pobre que pede auxílio e o miserável que não tem amparo. Terá compaixão dos fracos e dos pobres e defenderá a vida dos oprimidos. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, glória a vós, Jesus Cristo, anunciado aos gentios. Glória a vós, Jesus Cristo, acreditado no mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Depois de ter matado a fome de 5.000 homens,
Jesus obrigou os discípulos a subirem para o barco e a seguirem ante dele para outra margem, em direção a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Depois de o ter despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, estava o barco no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ao ver os discípulos cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, pela 4ª vigília da noite, foi ter com eles caminhando sobre o mar, mas ia passar adiante. Ao verem Jesus caminhando sobre o mar, os discípulos julgaram que era um fantasma e começaram a gritar, porque todos o viram e ficaram atemorizados. Mas Jesus falou-lhes logo, dizendo: Tende confiança, sou eu, não temais. Depois subiu para junto deles no barco e o vento amainou. Todos se encheram de espanto, porque o seu coração estava endurecido e não tinham compreendido a multiplicação dos pães. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, acolhemos esta palavra da nossa liturgia de Deus hoje, que vem com certeza convidar-nos, em primeiro lugar, ao amor. Quando escutamos na primeira leitura que nos fala que Deus é amor. E depois o Evangelho vem nos apresentar que nós devemos ter confiança no Senhor. É importante notarmos que depois da multiplicação dos pães e dos peixes, depois de alimentar os 5.000 homens, Jesus manda os seus discípulos a irem na direção de Betsaida, pelo mar, enquanto ele vai orar a sós, em silêncio junto de Deus. Jesus traz sempre esse costume, como nós já o sabemos, de estar sempre em união com o Pai. E sobretudo nesses momentos, sobretudo que aconteceu o milagre da multiplicação dos pães, com certeza Jesus deve ter ido agradecer mais ainda, já que na hora da multiplicação Jesus deu graças a Deus. E depois, mesmo assim que Jesus manda seus discípulos a ir para o meio do mar, está também em comunhão com eles, Jesus não os deixa sozinhos, percebe que já estão pela madrugada e estão a passar momentos de dificuldades, com o vento contrário, cheios de medo através da noite. E Jesus vai ao encontro dos seus discípulos, mesmo que faça menção que vai passar à frente, os discípulos tremem de medo, já estão amedrontados, né? E mais ainda ficam porque pensam ser uma assombração, um fantasma. Faz parte da nossa condição humana criar imagens na nossa cabeça, criar situações. O medo faz tudo. Por isso a importância de estarmos atentos diante dos nossos medos, diante dos nossos problemas e dificuldades, para não perder a confiança no Senhor. Devemos aprender a superar através dessa presença de Deus na nossa vida. O Senhor que sempre vem ao nosso encontro, principalmente nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos de insegurança e de medo. É importante notarmos também nesta leitura do Evangelho que depois Jesus vai ao encontro deles, Jesus exorta-os a não ter medo. Não tenhais medo, sou eu. Jesus leva a paz
porque Ele é a própria paz. Jesus transmite para eles esta confiança. Porém, os discípulos têm mais uma fraqueza: o coração endurecido. Por mais que nós ficamos tranquilos com a presença de Jesus, mas diante de tantas adversidades da nossa vida, nós muitas vezes corremos o risco também de termos o nosso coração endurecido. E quando nós temos um coração endurecido, não seremos capazes de reconhecer o rosto do Mestre. Não seremos capazes de conhecer Jesus que passa pela nossa vida ou que vem ao nosso encontro. O que endurece o nosso coração, meus irmãos? O que torna o nosso coração endurecido a ponto de não conseguirmos identificar o rosto do Mestre na nossa vida? É importante pararmos para nos perguntar: o que torna o meu coração endurecido? Ou mesmo a minha visão pode tornar-se cega, a ponto de não reconhecer a presença de Jesus na nossa vida. O medo dos discípulos, a falta de fé em Jesus, envia-lhes, sobretudo, esta desconfiança, muitas vezes, que nós temos quando nós vemos a nossa fé enfraquecida, quando nós não colocamos nele a nossa total confiança, para podermos identificar o seu amor e a identidade do rosto de Cristo na nossa vida. Podemos perceber também que a perspectiva de Jesus e dos discípulos são totalmente diferentes. Jesus é aquele que sempre vai ao encontro de cada um de nós, de cada homem e mulher. Jesus é aquele que sempre preocupa no cotidiano da nossa vida, porque nos ama infinitamente. Mas os discípulos, com seu coração endurecido, muitas vezes falta-lhe também não apenas o reconhecimento desse amor de Deus, mas também aquilo que a primeira leitura nos faz recordar sobre o amor de Deus e o amor ao próximo. Por isso, muitos também não conseguem experimentar esse amor de Deus e também não conseguem oferecer esse amor para com o próximo. Deus, meus irmãos, como nos apresenta São João na sua primeira carta, é amor. É bonito falarmos e é bonito ouvir falar de amor, mas colocar em prática esse amor, sabemos muito bem que é exigente. Exigente porque, em primeiro lugar, devemos experimentar. Quando não experimentamos esse amor de Deus na nossa vida, sentimos-nos vazios e por isso enchemos-nos do egoísmo e queremos apenas ser amados e exigimos dos outros esse amor. Não sabemos e de maneira alguma vamos querer saber ou querer compartilhar esse amor, porque na verdade não temos, só queremos para nós mesmos. Temos muito a perder quando nós não reconhecemos o amor de Deus na nossa vida, quando não aceitamos Jesus na nossa vida. Medo porque temos muitos desejos, temos muitos sonhos que muitas vezes não condizem com os desejos de Deus e os sonhos de Deus. E sabemos que aceitar Jesus e o projeto de Deus na nossa vida muitas vezes exige deixar mesmo aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós tanto desejamos. Porque Jesus deve ser sempre o primeiro lugar na nossa vida. Então a primeira leitura faz-nos tomar a consciência do amor infinito de Deus por cada um de nós. Sobretudo quando Ele nos oferece o Seu Filho, que entrega a sua própria vida, que deixa de amar a si mesmo em primeiro lugar para amar toda a humanidade. É nesse amor que nós vamos descobrir também o nosso compromisso daquilo que significa o que é amar. Por quê? Porque na fé em Jesus,
realiza-se a experiência do amor maior. Na fé em Jesus, nós também nos tornamos veículos desse amor. Por isso que eu disse, quem não experimenta esse amor não pode amar a ninguém. Não tem como tornar-se um veículo desse amor de Deus, se eu não experimento esse amor na minha vida. Amar, meus irmãos, passa por crer em Jesus também. Passa por experimentar e passa por também acolher o projeto de Deus na nossa vida. Bonito falar de amor, não é? Colocar em prática, nós sabemos que não é tão simples. Mas justamente porque muitas vezes temos medo. Temos medo. Muitas vezes temos medo de amar, porque amar é exigente. Exige de nós disposição, exige de nós renúncia. E por isso muitas vezes temos medo. O amor verdadeiro de Deus é um amor que não nos deixa sentir esse medo. Por isso há aqui um verbo na primeira leitura que chama-nos a atenção, o verbo permanecer. Quem permanece unido a Deus, Deus permanece também unido a nós. E assim nós seremos capazes de oferecer, de sermos esse veículo de amor para com os outros. O verbo permanecer é um verbo intrigante. Lembra-nos que para poder experimentar esse amor é necessário estar unidos à palavra do Senhor e à Eucaristia, porque Deus quis permanecer conosco dessa maneira. Quando nós também permanecemos na sua palavra e na Eucaristia, tornamos-nos um só com esse Deus e assim experimentamos esse amor. Só assim nós vamos ser capazes de acreditar, de experimentar esse amor de Deus, de confessar esse amor de Deus, como Deus também, em Jesus, manifestou através da sua doação plena para a nossa salvação. Para que o amor de Deus cresça em nós, é preciso ultrapassar o temor. Como é que eu posso dizer que amo a Deus e ao mesmo tempo tenho medo dele? Como posso dizer que eu amo, mas vivo cheio de medo de ser castigado por Deus? Que amor de Deus é esse que me leva sempre a estar com medo de ser castigado? É o amor, realmente, esse Deus que nos ajuda a compreender, a ter esta consciência e a capacidade de ultrapassar todo o temor para experimentar esse amor de Deus, para que no dia que o Senhor voltar, nós tenhamos a certeza de que pelo fato de amarmos e superar o temor, não seremos confundidos, mas seremos salvos, porque o Senhor nos ama infinitamente. Entregamos-nos a nossa vida, entregamos todos os nossos medos a Jesus. É Ele que vem ao nosso encontro e diz: tranquilizai-vos, não temais, sou eu, aquele que vem sempre ao nosso encontro, para nos dar a verdadeira paz e para nos libertar de todo o nosso medo, de todas as nossas inseguranças, assim também de todas as nossas incapacidades. E não permitamos, caros irmãos, que o nosso coração permaneça endurecido, não consiga compreender e que não possamos também enxergar e reconhecer o rosto do Mestre na nossa vida. Que o Senhor, com a sua infinita bondade, derrame em nossos corações esse amor. Derrame nas nossas vidas esta compreensão e a coragem de poder superar tudo aquilo que não lhe agrada, sobretudo o medo que nos afasta da sua presença. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.
Irmãos e irmãs, Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Vamos pedir-lhe confiadamente: Senhor, fazei que nos amemos uns aos outros. Pelas várias igrejas cristãs e seus pastores, para que o amor de Cristo até ao martírio as desperte para a urgência da unidade, oremos, irmãos. Senhor, fazei que nos amemos uns aos outros. Pelos homens de coração endurecido, para que abram os olhos ao amor de Deus e lhe agradeçam todo o pão que Ele lhes dá, oremos, irmãos. Senhor, fazei que nos amemos uns aos outros. Pelas mulheres que cuidam dos mais pobres, para que seja o anúncio alegre da salvação e testemunhem que no amor não há temor, oremos, irmãos. Senhor, fazei que nos amemos uns aos outros. Pelos casais da nossa terra e do mundo inteiro, para que saibam amar-se com simplicidade, tornando-se eles próprios sinais do amor de Deus, oremos, irmãos. Senhor, fazei que nos amemos uns aos outros. Pelos membros da nossa Assembleia, para que sintam que Deus os ama como Pai e se aproximem daqueles que ninguém atende, oremos, irmãos. Senhor, fazei que nos amemos uns aos outros. Senhor, dai-nos a graça de confiar no vosso Filho, mesmo quando o vento forte nos é contrário, pois bem sabemos que Ele segue ao nosso barco, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que o meio vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, fonte da verdadeira devoção e da paz, fazei que esta oblação vos glorifique dignamente, e que a nossa participação nos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é
Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos, os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faza isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. E lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor,
e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, possamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
os mistérios e toda a ciência. Ainda que eu tenha a plenitude da fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Deus é amor, aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. E ainda que reparta por inteiro os meus haveres e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada me aproveita. Deus é amor, aquele
peço, Senhor, ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos escabelo de teus pés. És brisa-me vestido de esplendor, desde o teu nascimento. Oremos. Sustentai, Senhor, o vosso povo, no presente e no futuro, com os auxílios da vossa infinita bondade, para que, com as alegrias que dispondes do seu caminho, se dirija mais confiadamente para os bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Passo agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Na hora bendiga os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. A todos vós que aqui rezamos juntos e que nos acompanharam através dos meios de comunicação, quero desejar a todos uma boa continuação de dia, com a bênção de Deus e a proteção da Senhora de Fátima. Peçamos então a bênção para todos nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.